Olá! Hoje a gente vai mergulhar na mente de um apostador esportivo experiente para entender o pensamento estratégico por trás de um dia de apostas no futebol. Pois é. A primeira lição de um especialista não tem a ver com tática nem com estatística. É um alerta bem direto sobre o que pode ser a maior ameaça para o sucesso. O perigo não está nos números que piscam na tela ou nos times que estão lá, em campo. O verdadeiro perigo, na verdade, mora dentro da nossa cabeça. É como as nossas lembranças e percepções do passado acabam nublando o nosso julgamento no presente. Ok, então o que é essa tal de memória afetiva? É basicamente aquela tendência que a gente tem de tomar decisões com base no sentimento, na reputação antiga de um time, sabe? É lembrar daquele Aston Villa que foi longe na Champions, mas esquecer completamente que o time começou a temporada atual aos trancos e barrancos. Certo. E como é que se foge dessa armadilha da nossa própria mente? A resposta é disciplina. É seguir um conjunto de princípios bem claros. E aqui está o manual de 4 passos que guia cada decisão. Primeiro, fique no seu círculo, ou seja, só poste naquilo que você realmente acompanha. Segundo, casse valor. A ideia não é só ir no favorito, mas procurar onde o preço está desajustado. Terceiro, e isso é fundamental, defesa primeiro. Antes de apostar num time, tem que entender se a defesa dele é sólida. E quarto, usar paralelos históricos recentes para prever o comportamento. É isso que transforma um palpite num processo replicável. Agora vamos ver como esse manual funciona na prática, começando pelos jogos europeus, que são sempre cheios de pegadinhas. Quando se olha para os favoritos do dia, a primeira pergunta que um analista experiente faz é exatamente essa. E aqui a gente vê esse conflito escancarado. De um lado a memória, o Rangers é um gigante, o Lille é um nome de peso, o Aston Villa foi bem na Champions, mas aí vem a realidade. O Rangers está numa fase horrível. O especialista não acompanhou o novo Lille. O Aston Villa começou mal a temporada. Entende? A memória afetiva grita para apostar nesses nomes, mas a análise fria, pé no chão, manda ter cautela. Para analisar o jogo do Barcelona contra o Oviedo, a tática foi olhar como o Oviedo se comportou contra uma potência parecida, o Real Madrid. E os dados daquele jogo são claros. Um time totalmente defensivo, que deu só 3 chutes a gol, não criou nenhuma grande chance e teve uma expectativa de gols do tal do XG baixíssima, ou seja, um time ofensivamente nulo. Mas o mais interessante da análise vem agora. O estilo de jogo do Barcelona de se expor mais pode, curiosamente, ter ainda mais dificuldade para furar essa defesa do que o Real Madrid teve. E o que isso quer dizer? Que as odds do Barcelona podem se estabilizar ou até subir durante o jogo, criando uma oportunidade de aposta ao vivo. E essa mesma lógica vale para a Série B do Brasil, uma liga onde os dados frios muitas vezes falam bem mais alto que o peso da camisa. Olha só esse confronto de topo de tabela. As estatísticas mostram a vantagem do Coritiba em casa, mas o ponto-chave aqui, o detalhe que muda tudo, é uma vulnerabilidade encontrada na análise. O time da casa tem uma tendência de sofrer gols nos minutos finais. Em outro exemplo, os dados revelam um padrão muito perigoso para a Chapecoense. O primeiro tempo do time é excelente, mas no segundo parece que perde o foco e sofre quase 3 vezes mais gols. Mesmo com um histórico forte em casa, esse padrão torna qualquer aposta a favor deles bem mais arriscada. Para fechar, vamos para os jogos de mata-mata da Libertadores, onde a estratégia e a pressão estão no nível máximo. 2-0. Esse é o placar que o São Paulo precisa reverter contra a LDU, um número que sozinho já dita todo o roteiro da partida. Essa desvantagem força o São Paulo a um plano de jogo previsível, ataque total. E isso cria um cenário de aposta bem tenso. A aposta a favor do time só se justifica se ele mostrar em campo que está disposto a correr os riscos necessários, a se expor de verdade para buscar o resultado. Já para o Flamengo, a batalha é contra ele mesmo. A vantagem técnica sobre Estudiantes é clara, mas o histórico do time nessas situações é uma grande bandeira vermelha. Aquele modo Libertadores, em que o time recua e começa a errar passes, é um fantasma que assombra qualquer análise. Por isso, a estratégia tem que ser clara. Só vale apostar no Flamengo se ele dominar a partida. Chamar o Estudiantes para o seu campo para tentar um contra-ataque é dar ao adversário exatamente o que ele quer, a chance de pressionar com bolas na área. Então, depois de tudo isso, qual é o ponto crucial que a gente leva dessa análise? É que tudo volta àqueles princípios fundamentais. É sobre desafiar nossas próprias suposições, priorizar os dados atuais e não a reputação, e entender o porquê por trás dos números. É ter um processo disciplinado,
e, principalmente, saber a hora de não apostar. No fim das contas, tudo se resume a essa pergunta: a próxima aposta vai ser no time que está em campo hoje ou na reputação que ele carrega? A resposta sincera a essa pergunta é o que separa a análise do impulso.